Seja bem-vindo à quarta parte do Show de Notícias. Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, no mês de fevereiro a inflação em Portugal situou-se nos 3,6%, com os preços dos combustíveis a darem um forte contributo. Este valor é superior em 0,1 pontos percentuais em relação ao registado no mês anterior, quando o índice de preços no consumidor se tinha situado nos 3,5%. Recorde-se que o Governo prevê que em 2012 a taxa de inflação atinja os 3,3%. Um lugar para o Joãozinho é um projeto da pediatria do Hospital de São João, no Porto, destinado a crianças dos 0 aos 18 anos. Fomos lá conhecer o espaço que se espera no futuro ser a melhor pediatria do mundo. A Regiões TV visitou a pediatria do Hospital São João e o lugar para o Joãozinho, um lugar especial onde se procura deitar fora o medo e colocar, na sua vez, um sorriso no rosto dos meninos que têm que vir ao hospital. O anão do João sobe, sobe por ar, tá feliz o petis a cantar ao ar. Fernando é um dos muitos meninos seguido pela ala pediátrica do Hospital São João. Atualmente em instalações provisórias, o projeto Um Lugar para o Joãozinho tem por missão angariar fundos para que no futuro no São João se veja nascer a melhor pediatria do mundo. Em tempo de Natal, o enfoque esteve nas instalações provisórias de Um Lugar para o Joãozinho e conversou com o diretor Caldas Afonso, com a enfermeira-chefe Manuela Amorim, com a interna Filipa Vilacova e Diana Silva, voluntária em Santo Tomé. Os convidados falaram da história do Joãozinho e no objetivo desta se tornar a melhor pediatria do mundo. É por isso que o espaço para um Joãozinho é fundamental, para criarmos em condições de instalações aquilo que uma família tem direito. E, portanto, é este o nosso grande objetivo, basicamente é esse. Fazer a diferença, fazer pelo menos nem que seja apenas um dia de uma criança mais feliz ou uma estadia neste internamento mais feliz, penso que sim, que isso já fui capaz de fazer e tenho vários casos que me marcaram. Nós adotamos um modelo de parceria de cuidados e, portanto, os pais são envolvidos, as crianças estão, os pais estão, o enfermeiro está. E neste processo de envolvimento é muito mais fácil trabalhar com a criança. Em novembro de 2009 e foi projeto, portanto, do Hospital São João criar, portanto, uma casa em Santo Tomé e Príncipe. Casa essa que foi criada e que se chama Casa São João em Santo Tomé. A Regiões TV e a empresa Viar quiseram deixar um sorriso nos meninos da ala pediátrica do Hospital São João e distribuíram presentes de Natal às crianças do lugar do Joãozinho. E tanto nesta como em outras tantas alas são necessários os voluntários para fazer valer ainda mais o conforto das crianças e dos seus pais. Tratar a criança com cancro, não só o cancro na criança, é o lema da Associação Acreditar. Hoje falamos aqui de voluntariado, com um voluntário da Acreditar. Agradeço ao Otávio a presença aqui neste Show de Notícias. Como é que conheceu a Acreditar? Acabou por ser um pouco por acaso. Eu andava com vontade em ser voluntário e essa vontade estava a tentar concretizá-la por intermédio da Liga Portuguesa contra o Cancro, da qual já era associado. E foi um pouco por acaso, em busca na internet de informação, que acabei por encontrar a Acreditar. Confesso que na altura desconhecia essa associação, a existência da associação. Porquê é que teve a inclinação para desenvolver o seu trabalho dentro da Acreditar e não noutra instituição? Bom, o objetivo era um pouco esse, prestar algum do meu tempo num contexto hospitalar, nomeadamente a nível de pediatria. E se pudesse escolher, acabei por poder, seria no IPO. Há razões pessoais, há razões, enfim, que acabaram por ser esse objetivo e pesar para que eu tivesse esse objetivo. A Acreditar deu-me essa possibilidade e eu acabei por aproveitar. Como é que se decide, Otávio, como é que se acorda um dia e diz: quero ser voluntário, quero exercer o voluntariado? Porque isto não é fácil. Não é fácil, depende do ponto de vista.
Vamos lá ver. Eu penso que as pessoas normalmente também dramatizam um pouco porque associado, principalmente no caso, naquilo que nós desenvolvemos tem a ver com doenças foro oncológico, há sempre uma carga pesada, negativa, associada a esse facto. Portanto, se formos voluntários numa associação de pais ou num tipo de associação, não há tanto esse estigma ou esse peso associado à morte, digamos assim. Mas Otávio tem familiares doentes oncológicos? Não tenho. O que tenho é uma enorme motivação por disponibilizar algum do meu tempo livre em prol do voluntariado. E já também sou voluntário no tipo de atividades e, de facto, tinha essa vontade de o fazer no contexto hospitalar. Por vezes, será mais fácil tornarmos-nos voluntários quando temos uma situação que nos toca particularmente e então termos a bandeira dessa causa. Situações que me tocaram particularmente, tive-as sem dúvida. Agora, não de um familiar direto, digamos assim, mas sim, claro que sim, que houve. Otávio, na Acreditar, qual é a sua função primordial ou quais são as funções que lá desempenha? A função primordial, ou principal e primeira, é, em contexto hospitalar, no meu caso em concreto, o IPO. Aqui no Porto? No Porto, sim, o IPO no Porto. Procurar, nesse contexto, criar condições para que, de certa forma, possamos ser uma companhia diferente às crianças. Portanto, as crianças no dia-a-dia, em especial as crianças, obviamente, porque acabamos também por ter este papel também junto dos pais. Mas, principalmente, com as crianças, proporcionar momentos diferentes daqueles que é o mais comum e normal no hospital. E os pais também sofrem. Têm outro tipo de sofrimento também, que não as crianças, mas também sofrem. Sim, claro, também sofrem. E às vezes confesso que é mais difícil lidar com o sofrimento dos pais do que com as crianças. As crianças, regra geral, mesmo sem o cabelo, estamos a falar de crianças pequenas, muitas vezes bebés, mas 5, 6 anos, até aos 10, 12. As crianças, muitas vezes, apesar de todo o aparato médico que as envolve, se não tiverem dor, estão sempre prontas para brincar. Estão sempre com um sorriso e prontas para brincar. Natural da idade, não é? É natural. Os pais estão conscientes daquilo que se está a passar e passam, e convém que seja dito, para uma criança internada, os pais passam lá um internamento igual. Exatamente, o dia todo, sim, sem dúvida que sim, principalmente as mães, sem dúvida. É uma vida que acabam por passar lá, uma vida, e é diferente, claro, como adultos, aquilo que eu dizia há pouco, como adultos, todos nós temos um bocadinho aquela carga negativa que associamos a uma doença de foro oncológico, não é? E às vezes esquecemos e devemos encarar isto um pouco às vezes com mais alegria, ou que nós voluntários muitas vezes a atitude é essa de alegria, e de pensar que muitas das doenças foro oncológicas, nomeadamente no caso das crianças e em concreto do IPO, tumores líquidos, a leucemia mais comum a nível das crianças, hoje em dia tem taxas de sucesso que chegam a 80%. Portanto, estigmatizar, criar um estigma de morte associado não faz muito sentido sequer. Portanto, há que ver estas coisas com alguma alegria, proatividade e positividade acima de tudo. Mas, enfim, é algo que a morte está presente no nosso imaginário e nos adultos isso verifica-se. É incontornável. E daí ser mais difícil às vezes lidar com os adultos. Em crianças em isolamento, e eu lembro-me quando visitei esta ala do São João, mesmo ali pertinho do IPO, esta ala do Joãozinho, uma voluntária da Acreditar dizia que muitas vezes ficam no quarto, os pais pedem, para eles irem respirar um bocadinho lá fora, saber como é que está o tempo lá fora. É uma das funções que nós temos também, de facto, efetivamente, em que aí há um contributo, sem dúvida, importantíssimo para os pais, ou acompanhantes das crianças. Efetivamente, às vezes uma meia hora, uma hora que possam sair, eles sentem-se descansados e saem descansados. Porque, enfim, nós nem sempre podemos exigir dos médicos e enfermeiros que sejam companhias. Claro que eles são incansáveis. E estão sempre presentes e procuram estar sempre presentes, mas não podem ser uma presença constante, né? Porque a principal função deles não será essa. E ajuda bastante um pai sair 1 hora, 2 horas, 3 horas, nem que seja fazer uma compra, almoçar, o que quer que seja, sair e saber que está ali alguém presente permanentemente. E os pais nessas alturas, quando se deparam com estes casos, infelizmente, de crianças com este tipo de doenças, deixam de trabalhar? Muitas vezes. Sim, por menos um deles. É muito comum. E normalmente a percepção que eu tenho, só porque não tenho dados estatísticos, é mãe. Regra geral sobra sempre mais para a mulher, para a mãe. Sim, ficam também neste internamento com as crianças. Também, mas também temos casos ainda mais dramáticos, que é crianças que vêm de outros países, protocolos médicos que existem, nomeadamente com as ex-colónias, onde estão sozinhos, muitos em que aqui sem ninguém.
sem ninguém. E esses ainda requerem de nós uma presença mais forte, mais constante. Porque tem que ser os educadores, no fundo, também, e a mão... Sim, um bocadinho também às vezes, ainda que também temos que saber um pouco, ter capacidade de saber até onde é que vai a nossa intervenção e os nossos limites. Não? Que às vezes é difícil, sobretudo quando estamos a falar de crianças. E o que é que se torna mais pesado para si em ser voluntário no IPO? O que é que para si é difícil ali dentro? Bom, eu vou ser honesto, e se calhar politicamente incorreto, mas vou ser honesto. Até ao momento, hoje em dia, não tive assim experiências muito dolorosas, confesso. Também depende um bocadinho de muitos fatores, da nossa maneira de ser e das estratégias que cada um de nós adota. Eu normalmente adoto uma estratégia tão simples quanto esta. Evito ao máximo decorar o nome das crianças, cada uma das crianças. Se me perguntar, eu não sei, da esmagadora maioria dos nomes, não sei. Para não ter uma ligação tão forte? Tão forte e numa situação extrema, que às vezes acontece, felizmente poucas, mas acontece, alguma dessas crianças parta, que morra, não conseguimos associar o nome à criança, é muito mais fácil. Portanto, nós não vemos aquela criança e partimos do princípio de que ela está curada, foi tratada. Portanto, há depois também aqui atitudes que vão depender um bocadinho de cada um de nós voluntários. Pessoalmente, uma ou outra situação que eu tive mais alguma dificuldade em gerir foi precisamente com mães, porque de facto depois há casos dramáticos mesmo, há famílias que se desestruturam. Muitas famílias terminam, acabam por... Às vezes não é só a criança doente, não é? É por isso que há pouco referi o lema de acreditarem muito bem. Às vezes, mais que a componente clínica, há depois também questões e variáveis de foro social gravíssimas, que às vezes pesam muito naquilo que é uma família. O Otávio é uma pessoa muito positiva e com uma grande força interior. Já pensou transportar esse otimismo, esse apoio para outro tipo de voluntariado? Eu estou em várias associações. Então, já está em Quanto tempo, diga-me lá, já que está em várias associações, quanto tempo do seu tempo dá para o voluntariado? Bom, o principal do meu tempo é para a minha família e para a minha filha, porque nós voluntários, antes de sermos voluntários, somos pais, somos maridos, somos filhos também, não é? E, portanto, acima de tudo, pouco tempo, e trabalhamos. E depois do trabalho, o tempo livre que temos, obviamente, a prioridade é para a família. E depois eu penso que poderia quantificar numa média de 2 entre trabalho de casa, 2 horas por dia, em média. Em média, porque há dias que não se faz nada. Quando vamos para o IPO ao sábado de tarde já são 3 horas, 4 horas. Enfim, e há sempre tempo para ser voluntário? Há sempre tempo. Eu acho que sim. Acho que a questão da falta de tempo é muitas vezes uma falsa questão. É a forma como a gente o aplica. Mas nem todos nascemos para ser voluntários, não concorda? Depende da forma como encaramos aquilo que é o ser voluntário, que é o voluntariado. Se encararmos como um ato de cidadania e como algo em que nós devemos estar presente sem querer nada em troca e de uma forma desinteressada, acredito que nem toda a gente tenha perfil. Agora, para fazer algo de forma gratuita, penso que de uma maneira geral qualquer pessoa consegue ser e fazê-lo, porque voluntariado, enfim, qualquer. Há diversos já. Está vendo do final da entrevista, vou pedir-lhe para que mostre a t-shirt que trouxe consigo, da Acreditar. É a nossa farda na Acreditar dos Pode voluntários. Levantar mais um bocadinho, exatamente. Aliás, um pouco ortodoxo em relação àquilo que é as fardas. Voluntários a Acreditar é o que diz? Exatamente, sim. São de cores alegres, exatamente, não é? Os miúdos identificam-nos facilmente. Exatamente. E é fácil também de criar e facilita bastante a comunicação também com as crianças. Não é? Exatamente. Otávio, muito obrigada por presença aqui no Show de Notícias. Até uma próxima oportunidade. Desde o início do ano, morreram nas estradas portuguesas 101 pessoas, menos 29 do que em igual período de 2011. Os dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que entre 1 de janeiro e 7 de março de 2012 registrou ainda 130 vítimas. Neste período foram contabilizados 335 feridos graves contra os 377 do ano passado. Os dados recolhidos pela PSP, pela GNR, indicam que o número de feridos ligeiros se fixou em 6.000, menos 783 do que no mesmo período do ano passado. Esta segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil apresentou o dispositivo especial de combate a incêndios florestais 2012, garantindo mais meios de combate do que no ano passado. Certamente necessários, pois ainda hoje o Parque Nacional da Peneda Gerês ardia. No programa Em Foco de 9 de março, este e outros temas foram debatidos pelo painel moderado por Fátima Torres.
Hoje, enquanto a Proteção Civil anunciava o dispositivo de combate a incêndios florestais para este ano, um dos parques naturais de referência no nosso país, o da Peneda de Gerês, ardia. Esse fogo, aliás, é uma reativação de um fogo iniciado no começo da tarde de domingo. Neste passado fim de semana foram registadas quase 500 ocorrências e o Instituto de Meteorologia alertou que o dia de hoje seria um dia de risco muito elevado de incêndio. Sente que consegue, que há pelo menos um caso ou outro em que consegue claramente chegar ao fundo da questão, porque é que aquela área aconteceu isto, ardeu aqui ou ardeu acolá? Sim, porque é feita, como eu disse, essa investigação, consegue-se chegar por vezes aos autores da ocorrência, quem praticou a mesma, é informado quem de direito e depois o processo desenvolve e decorre e muitas das vezes as pessoas são punidas, são detidas e cumprem as respectivas penas. 2012 está a ser um ano em que raramente se vê chuva. O território está, na sua maioria, com níveis de seca muito altos, o que potencia a propagação das chamas. Recentemente, o Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, anunciou mais meios em relação a 2011. Esses números incluem mais de 9.000 elementos, 2.000 viaturas e 44 meios aéreos. O Governo já deu luz verde para que uma verba de quase 40 milhões de euros seja colocada na contratação dos meios aéreos. Sabe quanto se gasta em Portugal no combate aos incêndios? Por ano? 140 milhões de euros. É muito dinheiro. 140 milhões de euros por ano é um business, é um negócio grande. E quem é que ganha com este negócio, Vítor Poças? Bom, e portanto, os aviões trabalham, por exemplo, a 3.000 euros a hora. É indecente, e eu quero dizê-lo aqui na Câmara de Televisão, não tenho problema nenhum em dizê-lo, que a empresa, por exemplo, que ganhou os concursos para combate aos incêndios aéreos, em Portugal, não tem um único avião no seu património. De onde é que eles vêm? Vêm de Marrocos, vêm de Espanha, vêm da Rússia, subcontratados. Desde o começo do ano já deflagram cerca de 6.000 incêndios em floresta e mato, segundo dados da Autoridade Florestal Nacional. Os mesmos dados indicam que no último mês de fevereiro registaram-se quase mais de 200 fogos do que em agosto do ano passado. E ainda em relação a 2011, a Guarda Nacional Republicana indica que metade do número total de incidentes se deram por negligência, sendo que o resto da percentagem se divide entre causa desconhecida e incêndio intencional. Eu até nem sei se o fogo é posto por cima e que o fogo pode ser posto por baixo, por interesse por cima. Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente. Quer dizer, aqui a questão que se põe aqui... Ou seja, interessa a gente a quem interessa que haja incêndios. Aquilo que eu acho é que é preciso identificar quem são as entidades que têm interesse nos incêndios. E está provado e mais do que demonstrado que não são as empresas de serração, nem os madeireiros, nem as empresas de mobiliário. Em suma, num ano que se impõe como complicado no que diz respeito à área ardida, todo o cuidado muitas vezes não é o suficiente e cabe a cada um de nós olhar pela faixa verde da nossa bandeira nacional. O Colégio Luso-Internacional do Porto organizou aquela que é a 4ª edição da Oporto Model United Nations. Este ano, a convidada de honra foi a embaixadora húngara do Museu de Anne Frank, Maja Nenadovic. Como seria o mundo se os mais jovens estivessem no leme? Como essa será um dia a realidade, o Colégio Luso Internacional do Porto vem promovendo, anualmente, a Oporto Model United Nations, sendo que a edição deste ano já é a 4ª. Estamos basicamente a copiar, entre aspas, não é? A forma de como os delegados de cada país debatem certos assuntos de importância mundial. Dividimos, ou seja, esses assuntos em dois, neste caso, são em dois diferentes tópicos, que é Human Rights, Direitos Humanos, e Disarmament, que é em termos de armação nuclear. E pronto, entretanto, eu acho que cada delegado que participa aqui também tem, de certa forma, ajudado a desenvolver as suas capacidades de debate, também ajuda a aumentar a sua confiança como orador, em frente de muitas pessoas e no fundo, conhecer pessoas novas também de diferentes locais do país. 150 alunos a representar as escolas de Braga, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra e Lisboa fizeram com que este ano fossem batidos recordes de participação. Formar e informar, estas competências são o principal objetivo desta conferência, mas não só. Eu, como sou uma das cofundadoras do Opamundo, posso lhe dizer que o formato continua igual, continuamos a seguir o formato normal do Model United Nations, que é o modelo das Nações Unidas, mas é que mudou, acho que posso dizer que estamos mais organizados, mais profissionais e temos mais gente a participar. O objetivo da conferência basicamente é no final terem uma resolução onde apresentam as soluções aos problemas apresentados. O que os alunos têm que fazer antes de vir é preparar as cláusulas que vão ser
parte da resolução final, prepará-las para quando chegarem cá poderem introduzi-las e debatermos para que no final temos uma resolução completa. E quem é melhor para falar de temas como a guerra e os direitos humanos do que alguém que já passou por estes horrores? Por isso mesmo, a convidada de honra deste ano foi Maja Nenadović, que nos anos 90 teve de fugir do seu país de origem, a ex-Jugoslávia. Maja é ainda a atual embaixadora húngara do Museu de Anne Frank. I would like to think that events like these stem from Anne Frank's message to the world, the message she left in her diary. I think events like these are supposed to make young people reflect on what they have and also on what they stand to lose if things ever go down the path that they did go down in World War II. Perguntamos também a Maja se o mundo de hoje em dia mudou muito desde os anos 90. I think it's very much the same, in the sense that right now we don't have a war on territory of Europe, but every single one of European countries receives asylum seekers and refugees that are fleeing from war in their homes. So in that sense, do I feel that we have evolved in the last 20 years since the war that broke my country up took place? No, I don't think we evolved as a civilization. Muitos destes jovens ambicionam mudar o mundo um dia. Confiamos neles, por um amanhã mais pacífico e justo. Uma escola da Maia inseriu na Feira do Livro o projeto A Hora do Conto, uma iniciativa que pretende criar nos mais novos o gosto pela leitura e que este ano decide trazer os pais das próprias crianças para contar uma história. Pais de alunos com livros editados partilham com os petizes minutos de magia e interatividade. O Samuel queria falar com a Clarinha, mas ainda não sabia como é que ia falar. Depois perguntou à mãe e a mãe disse-lhe para acreditar no poder do coração para poder falar com a estrela. Quem é que era a Clarinha? Era a estrela de Samuel. No desejo de falar com uma estrela, Samuel, personagem principal desta história, faz sonhar os mais pequenos e ensina que através do poder do coração tudo é possível, desde que se desejem coisas boas e se tenham boas ações. Uma história infantil para todas as crianças lembra que o amor é a fórmula para atingir o que mais se deseja. É no coração que todas as respostas encontram solução. Eu aprendi que deve-se acreditar no poder do coração. A Hora do Conto, integrada na Semana da Feira do Livro, encontra no estímulo da imaginação o ponto de partida para criar nestas crianças o gosto pela leitura. Uma forma de aprenderem a lidar com o dia-a-dia, retirarem uma moral e refletirem sobre o que devem e não devem fazer através de uma personagem de histórias de encantar. É uma forma de elas refletirem sobre aspectos que são importantes para elas aprenderem, mas de uma forma muito divertida e que eles mais depressa apreendem, porque não é uma coisa que para eles não é maçuda, portanto é uma coisa mágica, entre aspas, e eles aceitam muito mais depressa. Criar em tenra idade o gosto pela leitura é fundamental. Ouvir histórias contadas pelos pais é ainda melhor. Quem tem pais que gostam de ler e que ganha esse tempo na relação através dos contos, tem muita coisa a ganha em termos de afeto e em termos de competências dentro da escola. Era uma vez um mundo onde as crianças ouvem e sonham. Vitória, Vitória, acaba a nossa história. Agora a previsão do tempo para amanhã. Sol e o vento a soprar fraco são as previsões do Instituto de Meteorologia para terça-feira. A primavera antecipada continua com uma máxima de 20 graus para o Porto, 25 para Lisboa e 21 graus de máxima para Faro. Ao fim deste show de notícias, nós contamos consigo amanhã à mesma hora, não é, Pedro? Nós voltamos no mesmo local. Até amanhã. Até amanhã.